E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver aqui uma questão sobre curva horizontal com transição. E tem um porém nessa questão, é que ela é uma transição total. Então nós vamos desenvolver a questão, né, toda a parte de como resolvê-la, mas também vamos compreender o que é uma transição total, tá bom? Ah, olha só. Então a questão é essa: deseja-se fazer uma variante paralela a uma rodovia ligada à primeira por meio de duas curvas com transição total, conforme esquema, né? Então, deseja-se fazer uma variante paralela. Isso aqui é importante, tá? Então, a variante, tá? Eu vou marcar o que realmente é importante, que é o paralelo, tá? Então, tá aqui a minha rodovia, né? Esse traçado e tá aqui a variante. Então, ela é perfeitamente paralela uma à outra, tá? A gente vai usar essa informação mais à frente. Pergunta-se, né? Qual a distância D entre os dois eixos, né? Então, tá aqui, ó, né? Ele tá querendo saber essa distância D bem aqui. E ele ainda dá mais duas informações, né, que é o comprimento de transição LS igual a 60 metros e o raio da curva, né, igual a 80 metros para as duas curvas, tá? Então, o comprimento de transição e o raio das duas curvas é igual. Beleza, isso é uma boa informação que nós temos, tá? Continuando, né, nós podemos aqui, para facilitar, né, olha só, trazer esse D que está aqui, né, mais para cá, para facilitar a nossa visualização. Então, olhem só o que vai acontecer, né? Quando eu trago esse D para cá, né, a mesma distância, tá? Não mudou nada, eu só estou puxando, arrastando ele mais aqui, né, para próximo do meu PI2, tá? Só que quando eu faço isso, eu enxergo perfeitamente agora um triângulo formado, né? Ah, esse triângulo composto aí pelo ponto de inflexão 1, né, junto com o ponto de inflexão 2 e a interseção aí da rodovia com essa distância D, né, exatamente aqui nesse ponto. Tá? Então nós temos esse triângulo formado. Beleza, então eu tenho um triângulo que aqui é um triângulo retângulo, né? E nós não sabemos ainda esse ângulo daqui, tá? Mas vamos desenhar o restante das nossas informações. Então nós temos aqui, ó, né, que estavam faltando a tangente total 1, né, da nossa primeira curva e a tangente total 2 da outra curva também, né? Tá faltando aqui o AC, né, o ângulo central da primeira curva, né? E o ângulo central da segunda curva, vou ter que estender isso daqui, tá? E desenhá-lo bem aqui embaixo, tá? Então, esse daqui é o AC2, tá? Esqueci de colocar que esse aqui é 1. Acabei riscando em cima da tangente total 1, mas não tem problema. Beleza. Então, nesse triângulo eu consigo enxergar que o maior lado dele, né, é exatamente esse daqui. Então eu vou identificar esse maior lado, né, como hipotenusa, tá? E eu consigo associar aqui diretamente, né, olha só, eu tenho que a hipotenusa, né, olha só, eu tenho a tangente total 1 em verde, a tangente total 2 em amarelo. Então a minha hipotenusa diretamente aqui, né, eu consigo tirar que a hipotenusa ela vai ser igual a tangente total 1 mais a tangente total 2, né? Além disso, né, eu consigo, né, se eu quero achar o D, né, poxa, olha só, o meu D está bem aqui, né? Eu não tenho ideia do que é esse D, eu não tenho ideia do que é essa distância aqui em cima. Mas eu consigo encontrar a minha hipotenusa, porque é tangente, né, total. Eu consigo desenvolver as minhas equações, né, de curva com transição para encontrar a tangente total. E eu tenho um ângulo central aqui também que possivelmente eu consigo descobrir. Então, se eu utilizar o seno desse meu AC1 aqui, né, eu vou encontrar que o seno do AC, né, do meu ângulo central, ele vai ser igual a D, né, cateto oposto, sobre a hipotenusa, bem aqui. E isolando aí o nosso D, né, nós vamos ter que a distância que nós queremos encontrar vai ser igual ao seno de AC vezes a hipotenusa, tá? Continuando, tá? Nós vamos ter agora, né, antes, né, de darmos aí continuidade para resolver, bora entender um pouco mais sobre curva com transição, tá? Então, tá aqui os elementos da nossa curva com transição somente, né? E quando acontece uma transição total, né? Tá faltando um pedacinho aqui que era o nosso ângulo central. Então, o nosso ângulo central tá aqui, tá? Era aí que ele apareceu o nosso ângulo central. E quando nós temos uma transição, né? Surgem dois outros ângulos aqui que nós chamamos de θs, tá? Esse θs é o ângulo derivado da transição, tá? E ele aparece dos dois lados. Então, é como se o nosso AC ele fosse, né, cortado aqui, reduzido, né? E o desenvolvimento da curva ele diminui, ó, ele não vai mais lá, né, até aquele ponto, né? Agora ele é um pouco menor e aquele ΔC, né, que nós utilizávamos aqui para calcular esse novo comprimento de DC.
Porém, nesse caso específico, nós temos uma curva com transição total. Transição total. Essa é uma informação muito importante. Isso quer dizer, olha só, que a transição ela vai ocupar todo esse espaço, né? Então, quando ela ocupa todo esse espaço, né, ele deu lá na questão que o SC, né, que é o ponto onde se inicia a curva, e o CS, que é onde se termina a curva, eles são iguais, tá? Então ele fala aqui, ó, pô, exatamente aqui no centro, ó, no meio, esse ponto aqui, né, o SC e o CS, eles são iguais, tá? Para isso acontecer, eu devo utilizar o meu comprimento de transição máximo, todo o espaço que eu tenho disponível aqui na minha curva para a transição, tá? Então, o meu comprimento de transição, nesse caso, será máximo. E se o meu SC é igual ao meu CS, eu vou ter que o DC, o desenvolvimento da curva, vai ser igual a zero, tá? Continuando, né? Olha só, se o meu SC e o meu CS, né, onde eu estava traçando essas retas aqui, estão juntos aqui, agora essa minha reta ela está traçando exatamente aqui no meio, tá? Isso quer dizer, olha só, que o meu θS ele não tá só esse pedacinho, ele está tomando metade do AC. Ou seja, aqui, ó, cada θS é metade de AC. Então, nós conseguimos tirar dessa equação aqui, ó, diretamente que o nosso ângulo central vai ser igual a 2 vezes o θS, né? Então, tá aqui ó, o meu ângulo central todinho, olha só. Se eu pegar o meu θS, que é metade dele, né? Outro θS que é metade dele, né? Eu vou ter aqui 2 vezes o meu θS, vai ser exatamente o meu ângulo central. É uma outra relação que eu consigo puxar por conta de ser uma transição total, tá? Então, LS máximo, SC igual a CS, DC igual a zero e o AC vai ser igual a 2 vezes o θS quando for uma situação de transição total. Continuando aqui, né, para nossa equação, para nossa questão, então nós ainda temos mais informações para serem adquiridas, né? Outra informação que ele deu, que eu falei que era importante lá no início, foi que as duas vias, né, são paralelas. Vamos só, né, isso aqui a gente já sabe, né, olha só, o LS máximo, qual é a equação do LS máximo, né, é essa daqui, né, vou deixar salvo aí para vocês. E nós aprendemos também agora que o AC, nesse caso, né, vai ser igual a 2 vezes o θS, isso é bem importante, tá? Então, olha só, as vias, né, tanto a minha rodovia quanto a minha variante, né, elas são paralelas, tá? Então, elas estão exatamente, perfeitamente paralelas. Para isso ocorrer, para que elas sejam perfeitamente paralelas, isso quer dizer que essa deflexão do ângulo aqui, ó, AC1, tá? Para que essas duas vias sejam perfeitamente paralelas, essa deflexão aqui debaixo do meu ângulo AC2 tem que ser exatamente igual à deflexão do ângulo 1. Preste atenção, se eu faço essa deflexão aqui, né, tem um novo alinhamento, e se nessa volta aqui, né, essa minha deflexão é diferente, eu possuo um ângulo central diferente, um ângulo aqui externo, né, no caso, diferente, se ela for um pouquinho maior, né, se essa minha deflexão aqui ela for um pouquinho maior, eu vou ter que, ao invés de ser paralelo, né, ele vai estar subindo aqui, ó, e uma hora eles iriam se encontrar em algum ponto, né, se for maior o ângulo. Se ele for menor, né, se esse meu ângulo aqui for menor do que esse, né, isso quer dizer que eu vou sair daqui, ó, e em algum ponto elas vão cada vez se afastando mais, né, uma da outra, tá? Então, eu preciso nesse caso, tá, que essa minha deflexão aqui AC1 e a minha deflexão AC2, bem aqui, que são meus ângulos centrais, tá? Da curva 1 e 2, tá? Tem que ser iguais nesse caso, tá? Então, mais uma informação que nós obtivemos. Agora, pô, se a questão ela já me deu que as curvas possuem o mesmo comprimento de transição, o mesmo raio, né, nas duas curvas, e agora também, né, descobri que elas possuem o mesmo ângulo central, tá? Então, essas curvas serão iguais, tá? Perfeitamente iguais. Elas não vão ter diferenças entre si, apesar de serem reversas, né? Uma curva ser para a direita e a outra para a esquerda, todos os seus elementos aí serão iguais. E se essas curvas são iguais, elas possuem as tangentes totais da primeira curva e da segunda curva também serão iguais, tá? Então, né? Agora nós temos uma folha em branco aqui, né, para fazer nossos cálculos, tá? E nós temos as nossas informações necessárias já salvas. Então, olha só, o meu H, agora minha hipotenusa, não está mais TT1 mais TT2, tá? É igual a 2 vezes, né, a tangente total.
é só que eu preciso. Então, a minha hipotenusa, eu só preciso encontrar uma. As duas curvas são iguais. No momento que eu encontrar uma tangente total, eu multiplico por 2. E eu vou ter, né, o valor aí da minha hipotenusa, tá? E o D, né, que eu preciso encontrar é esse daqui. Então, para isso, né, nós vamos seguir o nosso roteiro, tá, de cálculo, onde eu encontro primeiro o θs, o xs, o ys, o q, o p e, por último aqui, a tangente total, que nos interessa. A questão, ela nos deu, né, que o LS e o RC das duas curvas é 60 para o LS e 80 para o RC. Nós apenas substituímos aqui, tá, para encontrar o resultado. Antes de continuarmos isso daqui, nós sabemos que o ângulo central da curva é igual a 2 vezes o θs. Então, nós acabamos de descobrir o θs, vamos logo descobrir o ângulo central da nossa curva, tá? E nós temos aí que o ângulo central da curva, tanto da primeira curva quanto da segunda curva, vai ser igual a 0,75 radianos, tá? Beleza. Continuando, né? Encontrando aí os resultados do xs igual a 59,1617 metros, o ys igual a 7,425 metros, o Q igual a 29,8599 metros, o P igual a 1,8656 metros, e por último aí o TT, que realmente nos interessava, por isso que nós seguimos esse roteiro, nós encontramos igual a 62,08 metros, tá? Agora, com essas informações, tanto de AC e de TT, né? Na verdade, nós vamos primeiro utilizar o TT para encontrar a nossa hipotenusa, né? Então, a hipotenusa é igual a 2 vezes a tangente total. Fazendo isso, nós encontramos que a hipotenusa é igual a 124,1688 metros, tá? E agora, nós substituímos isso, tá? Na equação que nós desenvolvemos lá no início, onde o D, a distância que se procura, é igual ao seno do ângulo central vezes a hipotenusa. Tá? E aí, o seno do nosso ângulo central, que é 0,75, né, multiplicado por 124,1688, que é a nossa hipotenusa, vai nos dar um valor final de 84,64 metros. Tá? Então, o D requisitado, a distância, o afastamento entre a rodovia e a outra via paralela, tá, é de 84,64 metros. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Dei um tempinho, levei um tempinho para montar, mas eu acho que assim fica mais interessante do que eu ficar arriscando, né? Porque acaba ficando um pouco confuso, né? E assim vocês conseguem acompanhar melhor. Qualquer dúvida, crítica, tá? Podem perguntar, podem colocar aí nos comentários. E eu estarei disponível, tá? Para resolver, enfim, responder os seus questionamentos. Até mais, até a próxima questão e nos vemos.